Hoje é o domingo da ressurreição, o dia em que o céu venceu o inferno, o dia em que a morte foi envergonhada, o dia que o túmulo perdeu o seu poder. A Bíblia diz que, ainda escuro, algumas mulheres foram ao túmulo. Elas não foram por curiosidade, elas foram ali por amor. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres fiéis foram levar perfumes ao corpo de Jesus. Mas quando chegaram, o túmulo estava vazio. E um anjo disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém, gente? Essas mulheres estavam de luto, mas se tornaram as primeiras mensageiras da vida. Elas não apenas creram, elas testemunharam que Jesus venceu a morte. Enquanto isso, quando Maria Madalena correu e contou aos discípulos, Pedro e João saíram correndo para o túmulo. João correu mais rápido. Pedro chegou depois, mas Pedro entrou primeiro. Então, aquelas mulheres, Maria Madalena e outras mulheres, elas foram, ainda escuro, de madrugada, no domingo, ao túmulo de Jesus. E quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio, a pedra havia sido removida, e elas choraram, pensando: aonde está o corpo do Mestre? E um anjo disse a ela: Maria, por que choras? Por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E Maria, ela creu. E ela foi contar aos discípulos. E quando ela anunciou aos discípulos que ele estava vivo, Pedro e João saíram correndo até o túmulo. E aqui fala que João correu mais rápido, porque ele era bem mais novo. Fala que ele chegou primeiro ao túmulo, mas Pedro chegou depois. Só que Pedro, ele entrou primeiro no túmulo. Aqui nós já vemos que muitos ainda vão chegar e vão ser salvos primeiro. Amém, gente? Aquele que chegou depois foi salvo primeiro. E muitos que chegaram antes, se não tomar cuidado, vão perder o quê? A salvação. A salvação, ela é conquistada diariamente. Não é porque você tem muito tempo de igreja, porque você chegou primeiro, que você vai ser salvo. Não é por causa disso. O tempo de igreja, o tempo de conversão não salva ninguém. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é ele passar a vida inteira dentro de uma igreja
e não entrar no céu. E às vezes tem pessoas que nunca colocou os pés numa igreja e no último dia de vida se arrependeu e foi salvo. Então, o fato de você frequentar uma igreja a vida inteira, isso não vai te salvar. O que salva é você viver uma vida verdadeira com Deus. É você ter uma fé verdadeira. A salvação ela é conquistada diariamente. Diariamente. Cada um com a sua história, cada um com o seu ritmo. Mas os dois estavam atraídos pela mesma coisa, o túmulo vazio. E hoje eu te pergunto, o que o túmulo vazio representa para você? Para muitos, é só um símbolo religioso. Inclusive, muitas pessoas, elas vão até Jerusalém para visitar o túmulo vazio. Muitos tiram foto, eu visitei o túmulo vazio. Mas muitos não entendem o que o túmulo vazio representa. Para nós, é a certeza de que a morte não tem a palavra final. O que o túmulo vazio representa para nós, pessoal? A morte não é o final de tudo. Tem muitas pessoas que elas querem aproveitar a vida ao máximo. Sabe por quê? Porque elas pensam que morreu, acabou tudo. Elas pensam que morreu, acabou. Então a consciência delas dizem assim, eu preciso aproveitar ao máximo, porque é por pouco tempo. Porque quando morrer, acabou tudo. Então, as pessoas estão vivendo assim. Elas estão se entregando aos desejos, se entregando às emoções, vivendo ao máximo. Ela fala, eu preciso experimentar de tudo, eu preciso conhecer coisas novas, eu preciso aproveitar a vida, porque quando morrer, acabou tudo. Isso para a pessoa do mundo. Mas para nós, o túmulo vazio representa que a morte não é o final. A morte para nós é apenas uma passagem deste mundo para o mundo espiritual. A morte para nós é o fim de um ciclo aqui, nesse plano, e o começo da eternidade. Então eu não preciso aproveitar essa vida, porque algo infinitamente melhor está nos aguardando, e nós vamos aproveitar eternamente. Amém, pessoal? Você tem que colocar isso dentro de você. Eu não posso perder essa oportunidade de salvação. A minha alma. Eu não preciso aproveitar esse mundo, porque o que aguarda a gente é infinitamente maior, melhor. E vai durar para sempre. Porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança, nós temos vida, nós temos vitória. A ressurreição não é uma lembrança bonita de um passado distante. Ela é o poder vivo de Deus que transforma o presente e garante o nosso futuro. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos vencer o hoje
Porque Ele vive, nós podemos esperar com fé até o último dia. Sim, porque essa ressurreição que celebramos hoje também aponta para o que está por vir. Jesus, ele prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Forte, né? Paulo também declarou com convicção: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia fala que no último dia, quando Jesus voltar, primeiro todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Quando a pessoa ela morre salva, ela fica dormindo. Ela fica dormindo. Tem gente que pensa que já vai direto para onde? Para o céu. Mas a pessoa, ela vai para um lugar chamado seio de Abraão. E a Bíblia fala que o dia que Jesus voltar, a segunda vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque a alma nunca morre. A alma nunca, o que morre é o corpo. É o corpo. E depois os vivos serão arrebatados. A ressurreição, ela é real. O túmulo está vazio. Jesus está vivo. E um dia, todos os que creem nele também ressuscitarão para uma vida eterna. Você crê nisso? Você crê que Jesus ressuscitou, que ele está vivo e que ele está presente aqui? O nosso Deus não está morto. Nós não estamos aqui servindo um Deus que está pendurado na cruz. Um Deus que está enterrado numa cova. Deus, o nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou. E você crê também que todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar? Se nós morrermos antes da volta de Jesus, nós também iremos ressuscitar. Como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Aquele que morre salvo, a morte não tem poder sobre ele. Quando Jesus voltar, nós iremos ressuscitar também. O que aconteceu com Cristo também acontecerá conosco. Mas hoje eu te pergunto, você está preparado para esse último dia? Se hoje fosse o seu último dia, você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, você estaria entre os que vão ressuscitar para a glória de Deus? Ou você estaria entre aqueles que vão lamentar pela eternidade perdida? Não deixe para depois. Hoje é o dia da sua ressurreição espiritual. Hoje é o dia de você deixar o velho homem no túmulo. Hoje é dia de você se tornar uma nova criatura, viva em Cristo. Então, deixe a morte, deixe as dúvidas, deixe o pecado, deixe a frieza. Muitas pessoas estão se esfriando. Estão perdendo o primeiro amor. E nós temos que tomar cuidado, pessoal, para a gente não ser como aquela brasa que é tirada do braseiro e se esfria. Nós temos que nos manter acesos.
para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Abrace a vida. Abrace o Senhor Jesus hoje, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós também podemos viver. Amém? Fiquem de pé, por gentileza.